Fala, meus queridos, tudo bem? Então, agora, né, vamos dar continuidade à nossa disciplina de eletropneumática e agora já entrando mais, né, mais a fundo na parte de sequenciação, certo? Então, a gente vai trabalhar aqui com um projeto de circuitos elétricos sequenciais, certo? Então, agora a gente vai trabalhar, né? A gente veio no término desse primeiro bimestre, falando já no finalzinho um pouquinho já de métodos sequenciais, né? São sequências que um cilindro deve executar num projeto, certo? Então, né, o conteúdo da nossa aula, então a gente vai ver o que? Uma representação de uma sequência, certo? O método sequência mínima. O que é o método sequência mínima, né? Também chamado de método de cascata, certo? Então são mais utilizados o que em válvulas eletropneumáticas de comando bidirecional, certo? Então o método cascata é onde a gente trabalha com válvulas, né, bidirecionais, né, que a gente tem um duplo solenoide aí. O método cadeia estacionária ou maximização de contatos, né, que a gente trabalha com, né, com válvulas pneumáticas unidirecional, retorno por mola, e também com bidirecional. Então, lembrando novamente, né, método cascata, a gente trabalha com válvulas bidirecionais e o método cadeia estacionária, tanto com retorno por mola, como, né, é, como a nossa bidirecional. Certo? Então vamos supor um circuito sequencial, né, um circuito elétrico sequencial, então onde dois cilindros pneumáticos de ação dupla devem avançar e retornar, obedecendo uma sequência de movimentos, né, pré-determinada. Acionando-se um botão de partida, o cilindro A deve avançar. Quando o A chegar ao fim do curso, deve avançar B. Assim que B atingir o final do curso, deve retornar o cilindro A. E finalmente, quando o A alcançar o fim de curso, deve retornar o cilindro B. Existem várias maneiras, né, de se representar uma sequência de movimentos, né, dos nossos atuadores pneumáticos. Mais usadas são a forma de tabela, né, ou diagrama trajeto passo e a representação abreviada. Então, a primeira coisa, pessoal, né, através de tabela. Então, a gente tem que, né, os passos, né, primeiro passo, segundo passo, terceiro, quarto passo. Então, o que acontece? No primeiro passo, não, qual que é a ação? O cilindro A avança, certo? E quem que é o comando para dar essa partida, né? É o nosso botão de start, o nosso botão de partida. O segundo passo, pessoal, é o que? O cilindro B avança. E quem que é responsável, né, para acionar o cilindro B? É quando o A estiver chegando no seu fim de curso, vamos supor, e atuar um sensor óptico, vamos se dizer. E a terceira etapa, o cilindro A retorna. Então, para ele retornar, né, quem que é o comando para o A retornar? Quando o B estiver avançado. Então, o B vai chegar no seu fim de curso, vamos supor que ele venha acionar um sensor capacitivo. E o quarto e último passo, o cilindro B retorna, então, com o sensor indutivo, né? O comando dele é o sensor indutivo. Então, quando o A chegar no seu início de curso, né, vai acionar um sensor indutivo, fazendo com que o B nosso retorne. Então, esse é o primeiro método, né, o método da forma de tabela, certo? Então, é a tabela. E também temos o que? O diagrama trajeto e passo, né? Então, o diagrama trajeto e passo representa sobre a forma de gráfico, né? Então, a gente vai trabalhar com o gráfico. O gráfico vai demonstrar a nós a sequência que esse movimento, né, que nosso atuador vai realizar. Então, os movimentos que um cilindro realiza em cada passo durante um ciclo de trabalho. Sendo assim, no primeiro passo, o cilindro A avança enquanto o B permanece parado no seu final de curso de retorno. No segundo passo, o cilindro B avança enquanto o A permanece parado no final de curso de avanço. Então, o que é tudo isso, né? Então, no terceiro passo, o cilindro A retorna enquanto o B permanece parado no final do curso de avanço. No quarto e último passo, o cilindro B retorna enquanto que A permanece parado no final do seu retorno. Certo? Então, o diagrama trajeto e passo seria basicamente isso aqui, este gráfico daqui. Então o P significa o quê, né? É o nosso cilindro, né? O P é o nosso espaço, né? Me desculpem. E o cio aqui que significa o quê? A quantidade de cilindro que eu tenho.
Então a gente identificou o quê? Que nós temos que 4 passos, certo? E a gente está trabalhando o quê? Com 2 cilindros, certo? Então o nosso cilindro A e cilindro B. Então o primeiro passo, o que, que acontece, né? Então a gente vai dar um botão de start e no primeiro passo o meu cilindro A avança. Quando o cilindro A avançar, né, ele vai chegar nesse ponto, né, ele avançou, então ele saiu de 0, né, ele foi para 1, certo? Ele vai chegar aqui no seu fim de curso, ele vai acionar quem? Né? O B permanece parado, e ele vai acionar, a hora que chega o A chega no fim de curso, ele aciona B. B vai avançar, né? Ele sai de 0 para 1, avançou. A hora que B avançar, né, o próximo passo meu é o quê? É o A recuar. Né? Então o responsável para retornar o A é o meu fim de curso aqui, ó. Então, no meu fim de curso, aqui, vamos colocar fim de curso 2. Então, na hora que chegar nesse fim de curso B, ele vai fazer o quê? Retornar o A. Então, por isso que o meu gráfico está descendo. E a hora que eu retorno esse A, ele vai chegar nesse início de curso aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Que o meu B seja recuado. Então, isso aqui é a maneira que mais a gente trabalha, né? É o diagrama de trajeto e passo, né? Os passos são quais os passos que o meu cilindro vai executar. A mais, B mais, né? A menos, B menos. Então, seria essa parte sequencial. Então, para a representação abreviada, pessoal, a gente tira o que? A gente tem a tabela, né? Já tem ali o diagrama de trajeto e passo. A gente tira o que é a representação abreviada. Então, a mais, né? A mais quer dizer o quê? Que o meu cilindro A avança. Então, aqui é quem? É o meu A mais. Exatamente assim. Certo? Meu B mais. Quem que é o meu B mais? Meu B mais é a hora que o meu cilindro está avançando. Certo? Aqui é a minha etapa de B mais. Depois, A menos e B menos. Então, A menos, né? Aqui ele está descendo e o B menos aqui nessa parte do gráfico. Então a gente tem que 4 passos, né, e 2 cilindros aí trabalhando. Então o símbolo de mais ele quer dizer o que? Que o cilindro está avançando e o sinal de menos quer dizer que o cilindro está recuando, né? Ele está retornando. Show de bola? Então vamos lá. Pela representação abreviada, pessoal, se dois movimentos de dois cilindros diferentes ocorrem ao mesmo tempo, as letras que representam esses cilindros são escritas entre parênteses, de uma das seguintes maneiras. Então, como funciona, né? Eu tenho o quê? A mais, né, o cilindro A avança, B mais, o cilindro B avança. Quando eu tenho esse termo entre parênteses, quer dizer que o meu cilindro A e B estão retornando simultaneamente, certo? Então eles retornam juntos, né? Ou a gente pode representar desta forma: A mais, B mais, AB, né? A e B entre parênteses e o sinal negativo aí para fora do parênteses. Também isso quer dizer o quê? Que os dois estão retornando juntos aí. Certo? A primeira coisa que a gente precisa saber para trabalhar com método sequencial é identificar o que? Se a sequência ela é direta ou se a sequência é indireta, né? Então, primeiramente, deve-se escrever de forma abreviada a sequência de movimentos. Então, forma abreviada seria o que, pessoal? Então, eu tenho o que? A mais, B mais, A menos, B menos, certo? A mais, A menos, B mais, B menos. A mais, B mais, B menos, A menos. A mais, C mais, B menos, A menos, C menos, B mais. Então, isso aí é a forma que, né, simplificada, né? Então, é a forma abreviada da nossa sequência. Certo? Então, para a gente identificar se a sequência é direta ou indireta, a gente precisa fazer o quê? Né? Escrever de forma abreviada e passar um traço no meio dessa minha sequência. Então eu tenho o quê? A mais, B mais, A menos, B menos. Então aqui eu divido ela ao meio e eu tenho o quê? A mais, B mais desse lado e A menos, B menos desse lado, certo? E aqui eu tenho o quê? A mais, A menos, B mais, B menos. Quando é sequência direta e quando é sequência indireta. Sequência direta, pessoal, quando eu tenho que, né, aqui eu tenho a sequência A
AB, certo? E depois desse traço eu também tenho AB. Então isso quer dizer o quê? Que é uma sequência direta. Então eu preciso ter o que? Os mesmos acionamentos nesse lado, e também eu tenho que ter o mesmo acionamento desse lado. Então AB é igual a AB, certo? Já nessa parte, A mais e A menos, B mais e A menos, então vamos colocar aqui A, né, e A, ele ele é igual a B, B, não, certo? Então são diferentes, então é uma sequência indireta. O que acontece, né? Você é uma sequência direta e uma indireta. As sequências diretas, elas podem ser construídas de maneiras que, pelo método intuitivo, já sendo as indiretas somente pela cadeia, né, estacionária ou pela cascata aí, certo? Então, dividindo aqui a mais, B menos e A menos. Lembrando o que, pessoal? Né? Quando a gente trabalha com método sequencial, né, a gente vai trabalhar com grupos, a gente vai ver mais para frente. Então, a primeira coisa é identificar o que é direto e indireto. Direto a gente consegue fazer pelo método intuitivo, que é onde não vem acontecer o que? Sobreposição de sinal. Já a maneira indireta, onde a gente já tem o que? A sobreposição de sinal, que é onde a gente deve construir, né, um circuito bem mais planejado, que é pela cascata ou pela cadeia estacionária. Certo? Então aqui a gente tem AB, né? AB, AB, ele é igual a B? Ah, não é. Então é uma sequência indireta, então isso é diferente. Agora tem o que? A, C e B. É igual a, C e B? Opa, sim. Então a gente tem uma sequência direta. Desculpa aí, pessoal, tacou, né? Então vamos lá, dando continuidade. Então, a regra para identificar a sequência, né, se ela é direta ou indireta, se os dois lados dos traços forem iguais, isto é, tiverem a mesma letra, a mesma ordem, trata-se de uma sequência direta, cujo circuito de comando pode ser construído facilmente pelo método intuitivo, sem problema de sobreposição de sinal. Certo? Então a primeira coisa a gente tem que identificar isso aqui. Né? A gente tem uma sequência de movimentos, a gente precisa saber se ela é direta ou indireta. Diretamente e a gente consegue o que? Construir pelo método intuitivo. O direto é algo onde a gente tem o que? Né? A mesma sequência de movimento, né? As mesmas letras dos dois lados, né? Do traço que a gente faz. Certo? Então a gente tem o que? A mais, B mais, a gente traçou, né? Dividiu essa sequência, A menos, B menos. Então tem o que? AB, né? E AB. Então isso é uma sequência direta, porque AB é igual a B, certo? Já aqui embaixo a gente tem A mais, C mais, B menos. A mais, C menos, B mais. Então a gente tem A, C e B, A, C e B. Então A, C e B é igual a C e B. Então a gente tem o que? Uma sequência direta aí, certo, pessoal? Então a gente continua aí no próximo vídeo.